Vamos lá. Paz do Senhor novamente, boa noite. A gente sempre vem com muito temor aqui, né? Mas eu quero te dizer que estar aqui não me faz diferente. Porque é tudo pela misericórdia de Deus. Eu nunca vou poder dizer que eu sou digna de falar de um Deus tão poderoso, de um Deus tão amoroso. Porque nas minhas imperfeições, Ele me perdoa todos os dias. Ele me alcança todos os dias. E antes de iniciar essa palavra vão ter 2 momentos. E eu queria te convidar para o primeiro momento. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Uma mensagem muito conhecida, que Jesus fala da parábola do semeador. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, pode falar misericórdia, que a gente espera. Acho que todo mundo encontrou. Bom, vamos lá. Nós vamos começar lendo a partir do 1º e nós vamos até o 20, amém? E outra vez começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouve. Eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. E vieram as aves do céu e as comeram. E outra caiu sob pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em terra, e deu fruto, em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram acerca da parábola. E disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que quando vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles que em palavra é semeada, mas tendo-as ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem a semente em pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporários. Depois, sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E quando os outros a recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra de Deus e fica infrutífera. E estes são os que foram semeados em boa terra, todos que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um 30, outro 60 e o outro 100. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, bem sei que o Senhor vem trabalhando ela no meu coração há muitos, muitos dias. Deus, que nesse momento eu seja a boca de Deus, a boca do Senhor, Pai, para a tua igreja.
Eu sei que o Senhor tem falado comigo, vai falar também com eles. Pai, que o nosso coração nessa noite seja essa terra fértil, para que possa ser gerado em nós o fruto daquilo que o Senhor tem para falar conosco, Deus. Deus, não é por mim, mas é pelo Senhor. Nós te exaltamos, nós te engrandecemos. Deus, obrigada pela tua graça. Bem sei, Deus, que o Senhor já se faz presente desde quando esse culto começou. Que o Senhor continue, Senhor, se fazendo presente. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. E que nós possamos, Deus, sair daqui diferentes. Que nós possamos sair daqui constrangidos pela tua palavra. Entendendo que nós precisamos um pouco mais de ti, Pai. No nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Essa palavra é uma palavra bem tranquila. Jesus, quando ele ensinava, ele sempre utilizava-se das parábolas. Porque as parábolas sempre iam de encontro com as pessoas, com assuntos, né, das pessoas das quais estavam ouvindo ele. E, nesse momento, ele até fala que ele está falando para uma grande multidão. Ele fala a parábola falando sobre a semente e a terra. E algumas pessoas não entendem. Então, cerca de 45 pessoas vão até Jesus, junto com os discípulos, e perguntam, mas o que essa parábola quer dizer? E aí ele vai e esmiuça, né? Explica. E ele até fala aqui na palavra, que ele fala assim, por parábolas, mas que aqueles que sentem a vontade o procuram, e ele fala, e ele explica, e foi o que ele fez. E quando ele fala, falando um pouquinho do semeador, hoje Deus me escolheu para ser a semeadora. Então, hoje eu estou aqui falando da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, o semeador é aquele que leva a palavra de Deus. Então, hoje eu fui a escolhida, mas todos nós somos escolhidos, ok? Só hoje eu fui a escolhida. Mas todos nós precisamos semear a palavra de Deus. E quando o semeador, ele lança a semente, uma semente cai junto ao caminho. E aí vem as aves do céu. E como Jesus mesmo disse, quem são as aves dos céus? É Satanás. E eu queria te fazer uma pergunta. Você que vem hoje, que você está aqui hoje, você que vem outras vezes, o que você tem feito com a palavra que você ouve aqui? E eu queria que você refletisse. E, como eu disse, a palavra tem 2 momentos. Eu não vou esmiuçar ainda mais esta palavra, porque Jesus nos deixa tão claro o que ele quer dizer nessa palavra. E se você não... pense como você está agora ouvindo essa palavra. Talvez daqui a pouco você vai sair, vai vir Satanás, as aves do céu, e vai tirar essa palavra. Ela não vai frutificar. Outra semente nasceu junto aos pedregais. Ela chega a nascer, mas ela não tem raiz. E quando aparece o sol, ela queima e morre. E nessa parábola, Jesus explica aquele que ouve a palavra com bom coração. Ele está disposto a ouvir com bom coração. Só que chega as tribulações na vida dele. Amanhã já aparece uma dificuldade, ele já esquece daquilo que ele ouviu. Ele já se escandaliza, ele já deixa de lado, e aí se perdeu a semente. Aquela que caiu junto aos espinhos, ela foi sufocada, porque o espinho cresceu, e ela não deu frutos. E muitos se encaixam aqui, até mesmo nós, no nosso dia a dia. Às vezes, o domingo a gente ouve a palavra, na segunda-feira tem um tanto de coisa do trabalho, um tanto de dificuldade, um tanto de coisa, e a gente se ilude por tudo isso e esquece a palavra. Por quê? Ele fala que são as riquezas, os enganos, as preocupações da vida que tiram essa palavra e ela não frutifica. Mas tem aquela que cai na boa terra. E como eu orei, que o seu coração esteja com boa terra hoje. Que você ouça a palavra, para que ela possa frutificar. E enquanto Deus gerava essa palavra no meu coração, na verdade, essa é uma introdução, essa não é a palavra, mas eu queria que você refletisse. E se eu fosse dar um título para a palavra de hoje, ela seria: você precisa fazer o que tem que ser feito. E eu quero que você repita: eu preciso fazer
o que tem que ser feito. E fique atento ao seu pensamento. Porque, às vezes, enquanto a palavra está sendo ministrada, o nosso pensamento vai lá para a nossa casa. O nosso pensamento vai amanhã. E aí você já começa a se dispersar. E essa palavra não gera fruto em você. E aí você sai lá fora. E o que foi falado mesmo? É muito importante a gente estar atento a como está a terra do nosso coração. Onde que essa semente vai encontrar para que ela frutifique. Bom, agora nós vamos para a palavra. Fique atento a essa palavra. Peça a Deus que o seu coração esteja com terra boa, para que ela possa frutificar na sua vida. Amém? Eu vou pedir para você abrir em Ezequiel 47. Amém? Ezequiel, ele é um profeta. Deus dá várias visões para ele. Se você tiver a oportunidade de ler esse livro, com esse livro a gente aprende muitas coisas. E este livro também fala de coisas que ainda vão acontecer. Tem muitas profecias sobre ele. E hoje nós vamos ler quando ele tem a visão da torrente das águas purificadoras. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Amém? Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíram água por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel para medir. E mediu 1000 côvados. E me fez passar pela água, as águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000. E eis que me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. E era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se viam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem, estes rios viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde En-Gedi até em Englaim haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, sendo deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto nos seus meses. Nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Amém? Este ano, mais ou menos por volta de junho, eu ouvi uma palavra
uma ministração, e quando eu terminei de ouvir essa ministração, eu falei assim, por que eu fiquei tanto tempo da minha vida sem ouvir essa palavra? E essa palavra, por incrível que pareça, ela falava sobre limpeza de casa. A gente pensa, nossa, uma palavra de limpeza de casa. Eu até cheguei a compartilhar com algumas pessoas, não sei se elas chegaram a assistir. Mas essa palavra foi uma semente que caiu e gerou, e caiu em boa terra. Porque Deus começou a fazer com que eu começasse a olhar outras partes da minha vida. Porque eu sempre, abrindo um pouquinho sobre essa mensagem, ela falava sobre que Deus é o Deus da limpeza. E claro que eu sempre soube da importância da limpeza, mas eu nunca tinha associado a sujeira ao mundo espiritual. E ela dizendo o quanto que o inimigo age sobre a sujeira. E aí eu pensando na minha casa, é claro que eu comecei com aquela faxina, com aquela limpeza, comecei a organizar a nossa rotina para que a gente sentisse que Deus estava agindo, que o maligno não encontrasse nenhuma porta na nossa casa. E aí, fazendo tudo isso, mudando a nossa rotina, mudando a nossa organização, dentro da nossa correria do dia a dia, Deus começou a me chamar, a me incomodar pela forma que eu fazia devocional. O meu devocional, não tem problema se você faz, tá? Mas era como eu fazia. Eu abri o Glorify, eu lia a palavra que estava lá, lia a oração, e dali começava o meu devocional. Foi assim por 2 anos. E aí eu comecei a me sentir incomodada. E o meu devocional com Deus? Porque isso aqui foi preparado por alguém foi usado para criar esse devocional. Mas e Deus falando comigo, eu abrindo a palavra, eu esmiuçando essa palavra. E aí, a partir daí, foi da palavra da limpeza que foi gerando outras coisas. E, de repente, eu comecei a abrir a Bíblia e fazer o meu tempo de devocional com Deus. E eu falei assim, Deus, eu quero um pouco mais. Eu quero ainda mais. E quando a pastora me chamou para ministrar essa palavra, Deus trouxe claramente ao meu coração Ezequiel 47. Mas, durante essa semana, eu abri Marcos, que a gente acabou de ler, que falou sobre a semente. E eu falei, eu preciso, antes de trazer a palavra do Senhor, antes não, porque a Marcos também foi a palavra do Senhor, né? Mas antes de trazer a mensagem principal, eu preciso falar com a igreja que eles precisam cuidar da sua terra, que a sua terra seja uma terra boa. E entrando para a palavra, eu queria comentar sobre uma vivência que eu tive quando eu estava na 4ª série. Eu fui para uma excursão de escola. Foi eu e a minha mãe tinha autorizado. E aí lá nós estávamos com alunos de vários anos, inclusive alunos do 7º ano. Deu uma desavença e, de repente, 2 meninas me seguraram dentro da água. Me seguraram lá dentro. E eu comecei a engolir água, e ninguém viu, nenhum adulto nos ajudou, e de repente elas soltaram. Na hora que elas soltaram, eu já estava quase desmaiando, mas eu consegui, assim, com a ajuda de quem estava lá, chegar até a ponta. A partir daquele dia, gerou em mim um trauma de água. Não conseguia entrar em água, não conseguia ter contato com água. Eu pensava em água, eu já tinha aquele medo, imaginando que eu poderia me afogar. Foi assim. E aí eu casei, o Ramon ama água. E ele não podia brincar comigo, porque ele sabia que eu tinha trauma. E ele ficava assim, não, eu nem posso brincar com ela na água, porque ela tem medo. E assim foi. E eu lembro que uma vez, em torno dos 21 anos, naquela época a gente demorava a conhecer a praia, né? Hoje em dia os meninos conhecem a praia cedinho. Então, com 21 anos eu conheci a praia. E quando eu fui na praia pela primeira vez, as minhas irmãs já tinham ido, e elas falaram assim, Ângela, vamos lá. Eu, não fui. Vamos lá. Eu falei assim, tá bom, mas eu vou ficar na areia. E aí eu aceitei colocar os meus pés. Eu fiquei só sobre os meus pés. E elas, Ângela, vamos entrar. Eu, não, só colocar os pés está ótimo. Eu estou adorando sentir essa água. Que delícia essa água. Está ótimo. E o Ezequiel fala que quando ele entrou na água, no primeiro momento, as águas estavam dando nos pés dele. E quando as águas estão nos pés,
Porque enquanto ele vai falando dessa passagem, ele está falando de níveis. Primeiro dá nos pés, depois nos joelhos, depois nos lombos. E depois ele não consegue mais passar por entre as águas a não ser nadando. Então, quando ele coloca os pés, simboliza quando a gente recebe a salvação. E quando a gente recebe a salvação, é a mesma coisa da minha sensação lá. Nossa, só de pisar nessa água está ótimo. E as minhas irmãs, não, vamos ali dar pé ainda. Não, aqui está ótimo, eu estou adorando sentir essas águas aqui. Nossa, é muito gostoso, estava muito calor, era janeiro. Nossa, e está uma delícia, essa água está geladinha, está ótimo. Elas iam lá voltar. Ângela, só no pé, está ótimo. Aí no outro dia, Ângela, vamos um pouquinho mais? E aí eu fui um pouquinho mais. E aí que as ondas às vezes aumentam um pouquinho. E aí eu falei, até o joelho tá bom. Aqui eu estou ainda no meu controle, até o joelho. E na palavra de Ezequiel, quando ele fala que as águas batem no joelho dele, simboliza a oração. E quando a gente recebe a salvação, principalmente naquele amor, naquele primeiro momento de sentir, nossa, que delícia que é a salvação, que delícia ser encontrado pelo Senhor, a gente começa a orar. Mas tem gente que só se contenta com o pé. Tem gente que só se contenta aqui, ficar no pezinho, tá ótimo, igual eu estava. Mas quando eu fui um pouquinho mais e vi que eu tinha o controle, eu ainda tinha um controle, não ia me afogar, não ia engolir, não ia acontecer nada, a água estava no joelho, estava tudo certo. Também estava uma delícia, estava muito bom. E na nossa vida espiritual, à medida que a gente começa a orar, nós vamos criando intimidade, nós vamos crescendo um pouquinho, nós vamos aprendendo um pouquinho com Deus. A gente entende que orar é eu falando, mas ler a palavra é Deus falando. Aí a gente começa a ler a palavra e aí a gente começa a fazer essa troca e as águas começam a aumentar e vão parando ali no joelho. E à medida que eu vou gostando, percebendo que essa água é muito boa, e foi o que aconteceu. Eu comecei, a minha irmã falou assim, Ângela, eu vou te ensinar a pular onda. Sabe por quê? Porque a onda vem, você pula, mas você continua. Você vai pular, ela não vai nem cobrir o seu... Gente, aí eu comecei, então tá, mas segura minha mão. Se acontecer qualquer coisa, você me ajuda. Ela, não, a gente te ajuda. E aí eu aceitei, e a partir daí, a água chegava apenas aqui. Se eu visse que a onda era alta demais, ou eu chegava e ela estava encostando aqui, eu saía. Eu aceitava aqui, apenas aqui. E aí quando ele fala sobre os lombos, tem um momento que ele fala que as águas batem nos lombos. Esse é o poder de Deus. E aí, comparando, era uma delícia, gente. Às vezes eu entrava no mar, a água estava batendo aqui, eu estava segura. Uma hora ou outra a água batia e me cobria assim. Mas eu respirava rapidinho, voltava um pouquinho para cá para não acontecer de novo. Mas eu também adorava, porque eu estava bem, que eu estava tranquila, mas eu ainda tinha um controle. Eu não saía do controle, o controle ainda era meu. E eu aceitava apenas aqui. E quando essa foi a minha experiência, minha primeira experiência na praia, aconteceu aos 21 anos. Então, até essa experiência, eu apenas deixei chegar aqui. E foi assim até os meus 32 anos. Foram dos 21 até os 32 anos, aceitando a água chegar até aqui. E agora voltando para Ezequiel, quando ele fala sobre as águas chegarem até aqui, ele fala que é você experimentar o poder de Deus. Você tem a salvação, as águas estão lá nos pés, você começa a orar, você começa a buscar, e aí através da oração as águas vêm ao joelho, e você vai orando, você vai buscando, as águas chegam aqui, você começa a experimentar o poder de Deus. É bom demais experimentar o poder de Deus. Mas aqui você ainda tem o controle. Você vem para a igreja, você experimenta o poder de Deus, mas você ainda tem o controle lá fora. Gente, é muito prático. É muito prático, mas a gente se engana, Porque a gente fala, não, tá tudo bem, recebi o poder de Deus. Não, Deus, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer... E a gente já é outra pessoa, a gente não é a mesma pessoa que recebeu o poder de Deus aqui, porque a gente ainda tem o controle. E aí, aos 32 anos, eu coloquei como meta esse ano que eu ia aprender a nadar. E aí eu fui, me matriculei,
Já avisei, gente, eu tenho trauma, tem que ter cuidado comigo, eu não consigo entrar na... Então eu comecei com 2 macarrões de uma vez, um em cima e um embaixo, 2 macarrões. Uma moçona lá, 32 anos, com o macarrão. E com toda a dificuldade, a professora, tira o macarrão, Ângela, já dá para tirar o macarrão. Aí depois fui para a prancha, quando eu conheci a prancha, falei, nossa, a melhor coisa da vida é nadar com a prancha. E a cabeça sempre para fora, a cabeça nunca entrava. E aí, aos poucos, a professora foi... Eu acho que dá para tirar essa prancha. Não, dá, Ângela. Você vai uma de prancha e volta sem. Aí aprendi isso mesmo. Isso mesmo, aprendi o movimento e comecei a nadar. Gente, eu não sou nenhuma nadadora, nem posso competir, tá? Mas é tão gostoso nadar. E quando a professora falou assim, hoje é dia de mergulho, eu falei, não acredito, hoje é dia de mergulho. Claro que eu dei vários tapões, aqui doeu, aqui em cima doeu, eu fiz tudo errado no início. Mas na hora que eu consegui pela primeira vez, eu não tinha um total controle, mas eu sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha ciência do que eu estava fazendo, que eu não ia me afogar e que eu ia nadar bonitinho. Gente, e quando você consegue de uma ponta a outra... No dia que eu cheguei pela primeira vez, de uma ponta a outra, a professora virou para mim e falou assim, você está aqui há quanto tempo mesmo? Aí eu falei, tem 3 meses. Ela, uau, quem não conseguia nem entrar na água, você já está conseguindo nadar. E quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, de Ezequiel 47, sabe quando você tem aquela... Deus mostra para você, você passou por tudo isso para trazer essa palavra para a igreja um dia. E eu pensei assim, nossa, eu passei por tudo isso, as pessoas queriam brincar comigo dentro da água, eu não aceitava. E porque eu tinha medo. Mas sabe o que a palavra do Senhor fala em 1 João 4,18? O verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu ainda sinto medo, mas agora eu não estou falando do medo de nadar. Eu sinto medo de várias coisas. Mas quem é amor? Deus é amor. Se você tem medo, no mundo, a gente sempre fala assim, quando a gente fala de antônimo, né? Por exemplo, se eu estou triste, qual que é o antônimo de triste? Feliz. O antônimo é sempre o que diz ao contrário. Então, se eu falo qual que é o antônimo de medo, alguém sempre vai falar que é coragem, né? A pessoa corajosa. Só que na palavra de Deus não é isso. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, se eu estou cheia de amor, quem é amor? Deus. Se eu estou cheia de Deus, eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada. E quando eu falei com vocês que a água estava aqui nos meus lombos, era muito bom sentir a água, não sentir aquele calor. Pulava, mas eu ainda tinha o controle. Mas Deus não quer que nós estejamos no controle. Ele quer estar no controle das nossas vidas. E lá em Ezequiel, quando ele fala de águas profundas, ele está falando, sabe de quê? De um evangelho pleno. Aquele que nós devemos almejar, onde eu não vou precisar de mais nada. E, enquanto eu falo, o Espírito Santo está ministrando no seu coração. E ele está dizendo para você o que você precisa arrumar. O que você precisa mexer para você experimentar esse evangelho pleno. Para que você mergulhe. Gente, mergulhar é muito bom. Com 33 anos eu aprendi a mergulhar, eu aprendi a nadar. Foram muitos anos sem saber o quanto é gostoso. E quanto é gostoso a gente depender de Deus. O quanto é gostoso a gente viver o evangelho pleno. Às vezes, o que falta para que a gente chegue a esse evangelho é buscar mais. É abrir mão de coisas que nós estamos colocando antes de Deus. Às vezes, é perdoar quem a gente precisa. Às vezes,
Alguém que te magoou, mas é você quem vai pedir o perdão. Às vezes, você precisa deixar Deus entrar naquele quartinho que só você tem ali guardado para você. Quando as águas estão lá no joelho, que eu falei que equipara a oração, Jesus fala que quando a gente orar, a gente deve fechar a porta do nosso quarto. E o que a gente faz dentro do nosso quarto é algo de intimidade com Deus. É o nosso momento que ninguém que vai na sua casa vai no seu quarto. No seu quarto entra você e as pessoas que confiam em você, que você confia. Quando você fecha a porta do seu quarto e você ora, a sua confiança começa a ser depositada em Deus. Você começa a investir no seu tempo com Deus. E eu quero que você pense, onde você está? Onde as águas estão? Às vezes você está lá só naquele inicinho, que é bom também. Mas não é onde Deus quer que você só fique ali. Às vezes você chegou no joelho, é muito bom. Gente, ser alcançado pela salvação de Deus é muito bom. Mas ouvir a palavra, ser alcançado, ser transformado e ser instrumento para abençoar outros, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós estejamos prontos para aquele grande dia que vai chegar. E quando Ezequiel está falando do rio, ele fala, esse rio, ele simboliza o Espírito Santo. E se você vê na passagem que a gente leu, por onde esse rio passa, começa a gerar vida. Começa a ter vida, muitos peixes, onde é molhado tem muitas plantas, tem muitos frutos. É isso que Deus traz para nós. Nós começamos a levar vida quando nós estamos mergulhados no rio. Pensa, você está inserido, mergulhado nesse rio, você começa a levar vida para outros. Você começa a comunicar do amor de Deus. Não existe mais a separação, porque você entende que não é você que está no controle, você confia. Gente, não é fácil. Confiar plenamente. Não se preocupar. Pensa, Deus quer que a gente viva uma vida sem medo algum. Medo de nada. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu dividir com vocês. E eu quero que eu tenha um desafio para você. Pense em alguma coisa que você vai começar hoje de diferente. Pense em alguma coisa que você vai começar hoje. Sabe por quê? O que é urgente, você faz agora. Sabe aquele papo? Amanhã é segunda-feira, eu começo a dieta. O que é importante você faz agora, sabe? Porque se você está com uma dor insuportável, você pode ter o que for para fazer, você corre para o médico. Você ora, porque aquela dor ela é urgente. Então, você precisa criar a prioridade. Deus que te mostra aquilo que você precisa mexer. Mas se compromete hoje a fazer algo diferente para Deus. Para que você experimente essa plenitude do Evangelho. Eu vi uma palavra também este ano, né? Deus tem sido muito bom comigo este ano, graças a Deus. Este ano eu também ouvi uma palavra e ela falava sobre quando Jesus passava por Samaria. E havia uma pessoa da qual eu sabia que eu precisava pedir perdão. E eu sempre falava, Deus vai preparar o momento, Deus vai colocar a pessoa diante de mim. E aí, nessa mensagem, não sei se vocês conhecem, Camila Barros, ela estava falando, e ela falou assim, é necessário passar por Samaria como Jesus passou. E hoje você precisa por Samaria. E ela falou assim, antes da meia-noite, você tem que passar por Samaria, não deixe para depois, faça agora. E eu não tinha recurso para encontrar essa pessoa. Aí eu procurei essa pessoa no Instagram, também não eu tinha, mandei mensagem. E falei com ela, me perdoa. Expliquei para ela todas as coisas e imediatamente, no mesmo dia, ela me respondeu. Achei que ela nem fosse me responder.
Pensa aquele peso que estava sobre mim. Saiu. E eu entendi que quando eu ouço a palavra, eu já tenho que começar a colocá-la em prática. Porque senão, o espinho vai aparecer e vai sufocar aquele fruto. Porque senão eu vou deixar Satanás comer as minhas sementes. Porque senão eu não vou deixar o principal, que é a palavra de Deus, frutificar em mim. E Deus escolhe a cada um da qual Ele tem a falar. Então Deus falou com vocês, mas também falou muito comigo nessa madrugada. E eu estou aqui compartilhando com vocês e que nós possamos nos atentar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se eu tenho medo, eu preciso mais de Deus. Eu preciso buscar mais a Deus. Eu preciso me aproximar mais de Deus, porque Ele não fala meio medo. Ele fala todo medo. Amém? Gostaria de te convidar a colocar de pé para a gente fazer uma oração. Fale com Deus sobre aquilo que Ele ministrou ao seu coração. Fale com Ele no seu íntimo aí o que você sentiu. Essa oração, Deus que vai te ouvir. Amém? Deus, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigada pelo Senhor ter ministrado aos nossos corações. Pai, nós queremos mergulhar no Teu rio. Nós queremos mergulhar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Pai, nós entendemos que não é por nós mesmos, mas sim pela Tua infinita bondade. Obrigada pelo Senhor ter nos alcançado. Nós queremos viver uma vida, Senhor, de propósito. Uma vida da qual o Senhor sonhou. Pai, que nós possamos entender que melhor do que os nossos sonhos são os Teus sonhos. Porque os Teus sonhos vai muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Pai, a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Que ela encontre, Pai, boa terra nos nossos corações e gere frutos, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos incomode hoje, nos incomode amanhã, na terça, na quarta, na quinta. Que nos incomode, Senhor, a cada vez mais aprofundarmos, irmos nos profundos com o Senhor, na profundidade do rio do Senhor, Pai. Deus, é só o Senhor. É só o Senhor. Pelo Senhor e para o Senhor todas as coisas. Por isso nós oramos, Deus, neste momento, que haja, Deus, uma mudança de mente em nós. Pai, que cada um entenda que é necessário disciplina para estarmos na Tua presença. E eu quero crescer, eu preciso buscar, eu preciso ler, eu preciso orar. É disciplina, não é um momento que a vontade vir, mas é disciplina que nós precisamos ter. Que no nome de Jesus Cristo a Tua palavra nos confronte a cada dia. Que o Senhor nos envolva, Pai. No nome de Jesus Cristo nós oramos nessa noite, Deus. Amém. Amém. Quando a pastora me convidou, ela também me pediu, me deu um outro desafio, que é falar sobre o Outubro Rosa. Gostaria de convidar a se sentar um pouquinho. E para a gente encerrar o Outubro Rosa, que nós falamos tanto neste mês, eu escolhi um vídeo que nós vamos passar aqui para vocês. Bem?
É isso. Você é muito importante para nós. Esteja atento. Faça os exames necessários, porque você é muito importante para nós e mais ainda para Deus. Amém?